Um exemplo que eu quero mostrar para vocês, por exemplo, algumas palavras, olha só. Sofá, Paraná. Percebe uma coisa? Na última sílaba eu tenho aqui a acentuação. Bom, vamos por partes. Heitor, o acento para lá, quando que ele vai funcionar? Ele pode ter em algumas outras partes, mas geralmente na nossa língua ele vem na última sílaba. Pode vir em outras? Pode. Mas geralmente vai vir na última, então eu vou ser prático aqui com você. Você tem que saber separar a sílaba, ok? Como é que eu separo? Você vai ler a palavra ou vai falar no seu pensamento de maneira devagar, de maneira lenta. Então, sofá. Fala devagar. Quantas sílabas? 1, 2. Bom, toda vez que a última for a mais forte, presta atenção. Toda vez que a última sílaba for a mais forte, eu quero que você guarde ela para você. Então, por exemplo, você vai gritar. Não precisa gritar literalmente. Sofá, Paraná. Repara que a última está sendo a mais forte. Você não precisa saber o que é. Só que você tem que entender uma coisa. Toda vez, qualquer palavra da língua portuguesa, a última sílaba da palavra for a mais forte, faz conta que você vai chamar, por algum motivo você tem que ir na rua e gritar, sofá! Você só consegue gritar o A. Você não consegue gritar outra. Você não consegue gritar sofá. Não faz sentido. Você grita sofá. Se a última finalzinho da palavra for a mais forte e ela terminar em A, sempre vai ter acento. Ok? Heitor, sempre. Caiu na última sílaba, a sílaba é a mais forte. Olha para a última letra. É o A? Bota o acento. Guarda aí, anota, você tem que anotar. Heitor, e se tivesse um S aqui? Também, tá? Ele pode vir com S ou não. É claro, se eu estou falando de um sofá, não vai ter o S. Se tem um S, é sofás, mais do que um vai ter, óbvio. Tá? Última sílaba é a mais forte, tem o A. Com S ou não, bota o acento. Sempre, Heitor. Heitor, sempre vai ser a última sílaba? Bom, há um caso que é o seguinte. Por exemplo, eu vou já separar a sílaba que hoje eu estou bonzinho. Árvore. Grita. Aí na sua casa, fecha o olho, ninguém está vendo. Árvore. O que você gritou? Você gritou o A, não gritou o A? Pois é. Toda vez que você... essa é a segunda regrinha dessa questão desse acento. Toda vez que você contar de lá para cá, do final para o começo, da direita para a esquerda, tanto faz. 1, 2, 3. É a terceira, certo? Você gritou essa sílaba, árvore. Ela vai ter acento, ok? Eu vou fazer em vermelho para você não confundir. Heitor, não entendi. Tudo bem, estou aqui para repetir. Você vai separar a palavra, ok? Se for na última sílaba, terminou em A última é a mais forte, com S ou sem S, bota o acento. Aqui, você vai contar, uma segunda regra. Você vai gritar a palavra e vai separar em sílaba. Se ela for a terceira da direita para a esquerda, ou de lá para cá, tá? Ou a antepenúltima, se preferir, tudo faz, não é a mesma. Conta, 1, 2, 3. É a terceira, Heitor. O A é o forte. O que eu faço? Você vai botar o acento. Ok? São esses dois casos que vai o A para lá vai ter o acento. São só duas regras, ok?
Não são muitas palavras, mas é interessante você saber. Dica do Heitor. Na verdade, toda palavra que for a terceira aqui, ela vai ter um acento, tá? Toda vez que é a terceira, ela vai ter um acento. Não esquece do S, que muitas vezes o pessoal decora, se termina em A, o A mais forte vai ter acento. Só que aí tem o S do plural e a pessoa acaba por esquecer essa regra. Então anota aí. 2 observações que é importante. Primeiro, nomes e segundo, verbos. Agora eu tenho que falar isso. Algumas conjugações na nossa língua. Que conjugação, Heitor? Quando você estiver, por exemplo, desenvolvendo... A gente vai ter uma aula de verbos só para ver isso, tá? Mas toda vez que a gente estiver analisando essa questão dos verbos, algumas conjugações mais fáceis, outras mais difíceis. Porém, o que você tem que saber é que nessa questão há alguns casos, em alguns verbos, algumas palavras que não se enquadram nessa regra aqui, ou seja, alguns verbos serão acentuados, tá? Não são muitos, mas aí você vai, durante a conjugação, durante o desenvolvimento dos verbos, você vai vendo, tá? Outra coisa que eu quero dizer, a questão dos nomes. Bom, nome próprio, como um próprio nome já diz, ele é próprio. O que significa isso? Não necessariamente, isso vai de país para país, na verdade, mas olha, não necessariamente os nomes precisam seguir as regras gramaticais. Há quem discorde de mim, tá? Mas isso é um fato. Principalmente no Brasil, não há uma grande rigorosidade com os nomes das pessoas, tá? Na hora de se registrar. Hoje já é um pouco mais, mas alguns anos atrás podia se registrar de qualquer forma, de qualquer nome praticamente, tirando alguns nomes mais famosos e tal. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes os nomes, principalmente as acentuações, não respeitam as regras gramaticais. E aí o que acontece? Você pode de repente achar, e eu já vi, alguém que se chama Maria, mas tem um acento no primeiro A. Mária, seria assim. Mas ela se chama Maria para ela, ok? Eu já vi muitos casos, eu podia aqui citar alguns, mas o que eu quero que você saiba, guarda isso, que vai te ajudar de alguma forma. Não necessariamente as regras gramaticais que você aprende aqui, eles vão se aplicar para nomes próprios no Brasil, ok? Guarda isso. Então, nome de cidade, não, aí já tá mais certinho, tá? Mas nomes das pessoas, não necessariamente. Beleza? Heitor, os verbos, como é que eu vou saber se eles vão ter acento ou não? Aquela coisa na hora que eu estiver conjugando em casa. Bom, aí é só na leitura, tá? Ou fazendo muito exercício. Vamos falar a verdade? Você vai ficar em casa horas e horas conjugando o verbo? Não vai, né? Então, dessa forma, o que eu sugiro para você? Para você desenvolver essa questão da acentuação do acento para lá, é só através da leitura. Comece lendo, tá? Leia aquilo que você gosta, leia aquilo que você se interessa e isso vai te ajudar bastante, tá bom? Então você já sabe desse A, você já sabe desse A, você já sabe desse A. Tá indo, hein? Vamos continuar? Rapidamente. Heitor, os outros 2 As, para que isso funciona? Como é que é? Bom, tanto A com, que alguns chamam de tio, e outro A, que alguns chamam de acento circunflexo, outros chamam de chapeuzinho, outros chamam de acento do vovô, é assim. Bom, eles têm sons diferentes, tá? Por exemplo, não. Quero que você repare na questão da sonoridade.
nasal principalmente. Não. Há uma vibração nasal quando eu uso esse acento. Então percebe que toda vez que eu tiver ele, geralmente ele vem nessa contração no final da palavra, aotil, tá? Geralmente ele aparece assim, não, vão, anão, ok? Essa vibração do nariz, essa vibração, ela se dá com esse acento. É só por isso que tem. Obviamente que ele aparece muito menos do que os outros acentos, mas é importante você saber, ok? Não confundir esse tipo de acento. Eu quero falar uma coisa desse ponto que está ligado à questão de verbo. Sabe por quê? Porque se eu não falar agora, eu posso esquecer. Isso é interessantíssimo. Bom, um verbo. Vou pegar um verbo geral. E eu quero só que você me fale a diferença. Amaram. Hoje, como eu estou bonzinho, eu vou falar qual é a pessoa que vem antes. Eles amaram, eles amarão. Na leitura, presta muito bem atenção, essa é a diferença. Eles, vou pôr um eles pequenininho aqui, tá? Eles amaram. Eles amarão. Olha o nosso aotil, por isso que eu queria falar dele aqui. O resto é tudo igual, só muda o AM e o aotil. Heitor, qual é a diferença? Quando que eu uso o aotil aqui e quando que eu uso o Primeiro, na sonoridade, aliás, como superar as dificuldades da leitura e da escrita, você tem que saber. Primeiro, a leitura ela é diferente. Amaram, amarão, aqui está mais forte. Aqui está mais forte. Beleza? Ok. Toda vez que o meu verbo acabar com AM, acabou com AM, eu estou falando de passado. Toda vez que eu estiver falando de aotil, eu estou me referindo a futuro. Guarda, anota e estuda. Apareceu AM, passado, aotil, futuro. Se eu falo eles amaram, significa que eles amaram lá no passado, naquele tempo, e aqui agora não amam mais. Se eu falo eles amarão, significa que no futuro eles vão se amar. Olha só, é um tempo completamente diferente um do outro. Então não esquece, tá? Aqui ele pode indicar o tempo, indica completamente outro sentido. AM é passado, aotil, futuro, não esquece. Ok? Você já sabe, então, como usar ele. Beleza, né? Bom, e o acento circunflexo, Heitor? Bom, a sonoridade ela já é diferente de todos os outros, tá? Vou pôr aqui, por exemplo, cântaro, cântico, um chapeuzinho, ântico, cântaro, tem um som mais fechado, não há vibração, ele se fecha mesmo. Que nem quando eu falo, por exemplo, quer ver uma diferenciação? Se você quiser perceber, clássico. Avô e avó se escreve igual, mas avó eu uso o acento para lá. E avô, olha como é que fecha. Avô, chapeuzinho. Avó, abre, bota o acento agudo, ok? Aqui,
nessa vez, quando eu tenho esse A, eu estou fechando. Cântaro, cântico. Ok? Eu estou fechando, nasalando para ficar mais fácil. Beleza? Agora, por fim, vamos no A com H. Eu só vou apagar a lousa porque eu tenho que desenvolver um pouquinho mais, tá bom? A gente já volta. Bom, antes da gente continuar e falar aqui do A com H, só uma coisinha que eu me esqueci um pouquinho, que é falar desse A contil uma coisa. Bom, às vezes ele pode aparecer de uma maneira que não tem nada a ver com a língua portuguesa, tá? Mas dentro de uma linguagem mais do dia a dia, mais coloquial. Por que eu estou falando isso? Muita gente às vezes me pergunta, principalmente os mais jovens, que quando estão começando a aprender a ler e escrever, ou então quando eles aprendem uma coisa que não tem nada a ver com a regra que a gente ensina. Por exemplo, na linguagem da internet, né? ICQ da vida, MSN, bom, isso nem existe, né? Agora é Facebook, WhatsApp, olha só. Esse A contil muitas vezes pode vir com H ou não aqui depois, ele pode dar o sentido de incredulidade, né? Então, por exemplo, você afirma alguma coisa, a outra pessoa fala, hã? Não acredito. Então coloca um hã, geralmente é uma pergunta, tá? Então pode aparecer sim, ou então que indica alguma expressão. Só que veja, isso não é nenhuma regra gramatical, é de uma linguagem muito comum, tá? Ou então às vezes para causar alguma dúvida, né? Também aparece, pronto, é uma interjeição, tá? É uma fala de não acredito, nossa, que coisa, ou às vezes de espanto, então pode aparecer, tá? Mas o que eu quero que você saiba, essa linguagem de internet e tal, ela não precisa seguir muito bem essas regrinhas que a gente aprende, tá? Era importante falar isso, porque nunca se sabe, né, quem está aí desse outro lado. Bom, Heitor, e o A com H, afinal de contas? Você vai ver que é muito fácil, olha que legal. O A com H, ele tem outros, tá, sentidos aqui que a gente podia falar, mas o que eu quero resumir para vocês é na seguinte forma, tá? Ele pode se referir ao passado, algo que já foi, algo que aconteceu. Por exemplo, há anos que sumi. Eu sumi há anos, ok? Algo que aconteceu no passado, tá? Está se referindo ao passado, eu não usei o A normal, não usei A com acento para lá, A com acento para cá, não. Estou se referindo a algo que aconteceu. E geralmente, na maior parte das vezes que você, meu filho, vê esse A com H, tenta substituir pela expressão existir. Olha só, grava, anota, sublinha, põe uma flecha, tá? Coloca caneta de outra cor, decora isso. Substitui aqui, há professores aqui, tá? Tem o sentido de existir. Existem professores aqui, tá? Toda vez que eu tiver essa substituição, ela for possível, esse A com H e acento, ok? Decora isso, essas duas formas. Beleza? Tranquilo, né? Olha só, vamos brincar um pouco, ver se a gente aprendeu afinal. Que acento que eu coloco? Se eu coloco, é para lá, é para cá. Vamos lá. A caneta. Qual acento que eu coloco? Não coloco acento. Por que eu não coloco acento? Porque eu estou falando de um substantivo e um artigo, né? A caneta, a caneta. O lápis, as canetas, ok? A caneta. Fica assim, não muda nada. Atrás. Grita, atrás, trás. O A é o mais forte. Se o A é o mais forte na última sílaba, é acento para lá. Heitor, mas tem um S. Não tem problema. Lembra que eu falei para vocês? Bota o acento. Fui à discoteca. Tá, eu sei que é um pouco antigo, mas foi a palavra que veio aqui na minha cabeça. Fui à discoteca. Heitor, tá certo, mantém, pula. Não, calma lá.
Lembra? Verbo com alguma coisa que a gente está definindo tem que ter duas palavrinhas. Qual que é a segunda palavrinha? É a. Por que é a? Porque eu estou falando de algo feminino. Discoteca, algo feminino. Como é que eu junto a mais a? Exatamente, aquele a com acento para cá, para lá. É a crase. Fui à discoteca. Já agora, hein? Se fosse fui, sei lá, boliche. Boliche, vai. Fui a boliche que eu falo? Não, Heitor, fica muito feio, né? Fui a boliche. Pois é, como é que seria? Fui o boliche, então? Não, Heitor. Mas eu tenho que ter o O. Por quê? Porque boliche é masculino, então eu tenho que ter o O. E o A? Bom, o A ele vai sempre ligar. Então, como é que ficaria? Fui ao boliche. Fui ao boliche. Ok? Mal. Não é mal não. Presta atenção. O que é? Tá terminando em O. Então, é mão. O que faz esse som nasalado? Essa vibração nasal? É o centro do tio. Muito bem. Mão. Ânsia. Olha só. Meu nariz não vibra. Mas eu tenho um som mais fechado no primeiro A. Ânsia. De ansiedade. De algo que aconteça de maneira rápida. O que é? Ânsia. Muito bem. Tiozinho. Acento do tio. Eu sei, aqui podia ser a paz, mas eu já deixei um espaço proposital para que você entenda, né? Eu estou falando que existe paz, existe paz aqui. Que eu uso para falar que existe? O que eu posso substituir por existir? Já sabe, né? H, A e o acento. A paz aqui. Ok? Beleza? Esse foi o nosso exercício para a gente aprender essa aula. Não é difícil, né? Eu sei que você sabe. Bom, tudo isso, quando a gente quer desenvolver, quando a gente quer aprender, a gente tem que estudar, né? Não adianta querer que as coisas caiam do céu se a gente também não for atrás. Então, estuda. Eu te passei informações fundamentais. Eu não falei regra, não falei gramática. Eu podia falar estudo de uma maneira muito mais formal, muito mais tradicional, digamos assim. Mas eu tentei falar tudo de uma maneira mais suave, mais tranquila. A minha grande dica para você é: qual é o jeito mais fácil de você aprender isso? Você tem que começar a criar o hábito da leitura. Comece devagar, lê, que seja uma linha por dia, mas comece a ler, tá? E não lê coisa do trabalho, né? Sabe por quê? Porque coisa do trabalho a gente está fazendo meio que por obrigação, mesmo que a gente goste do que a gente faz. Então comece a ler uma coisa de fora, tá? Uma coisa que não tem a ver com o estudo, que não tem a ver nem com esse curso. Comece a ler, através da leitura de diferentes informações. Você acaba desenvolvendo coisas bem legais. Olha, livros, principalmente de aventura, de romance, esse tipo de coisa, é muito interessante, sabe por quê? Porque eles mudam de assunto o tempo todo. Quanto mais assuntos eles abordam, mais vocabulários, mais palavras diferentes a gente aprende. Se a gente aprende palavras diferentes, a gente começa a se enriquecer mais gramaticalmente, tá? Então a gente acaba pegando isso. Qual é a grande jogada de quem tem um grande domínio da leitura e da escrita? Não é aqueles que estudam a língua portuguesa. Veja, eu conheço pessoas que escrevem maravilhosamente bem, leem maravilhosamente bem e não sabem uma regra de gramática. Da mesma forma, eu conheço professores de português que sabem todas as regras da língua portuguesa, ensinam há 300 anos e não são muito bons, tanto na leitura de um texto, quanto até mesmo na escrita, mesmo sabendo as regras. Ele tem que sempre pensar no que vai escrever. Por quê? Porque você tem que entender uma coisa: essa questão do domínio da letra da escrita não tem nada a ver com as regras, com você conhecer as regras, mas de você ter contato com o mundo da leitura e da escrita. Não adianta, se você quer desenvolver isso, você vai ter que se dedicar, tá? Então, é ler, é aprender, é correr atrás. Dica: antes de dormir, leia uma página, leia meia página. Então eu não consigo ler meia página. Começa lendo 2 linhas. Fala, então isso é besteira. Não é, acredita que eu estou falando. Cria esse hábito. Antes de dormir, 2 linhas de um livro. No dia seguinte, leia mais 2 linhas. Pô, então, mas aí eu não vou lembrar o que eu li antes. Então, no outro dia você lê 4 linhas.
Entende? Vai desenvolvendo, vai aprendendo e assim você avança na vida, ok? Então vamos lá, que a gente ainda tem muita aula pela frente aqui no nosso curso e eu tenho certeza que você vai aprender. Olha só, a gente vai ver numa aula aqui técnicas para que você desenvolva ainda mais a questão da escrita e a questão da leitura, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então fica atento, não perca as aulas e espero que vocês tenham gostado. Tá bom? O que precisar, conta comigo. Forte abraço, até daqui a pouco. A gente se vê na próxima aula. Tchau!